dia. Bom dia. Posso baixar? Você está com essa proteção boa? É com muita alegria que nós estamos novamente, depois de 2 sábados fechados. Nós vamos retomar as atividades, confiantes que a espiritualidade sempre há de nos proteger. Nós estamos em número pequeno, estamos espaçados, e a gente sabe o quanto há necessidade, O César aceitou de última hora vir fazer a palestra para nós. Eu peço até desculpa, porque foi ontem, quase 8 da noite que a gente conversou. Mas a gente sempre tem carta na manga, César? Graças a Deus, E para a gente abrir aqui a nossa reunião, viva hoje. Não te aflijas com prováveis problemas do porvir. Procura resolver o que te cabe no dia de hoje. Dedica-te às tarefas no campo profissional, familiar e religioso, procurando fazer o melhor que puderes na solução de cada pormenor em seu tempo apropriado. Controla a ansiedade, trabalhe ativamente e confia na providência divina. Recorda, uma vez mais, o conselho imortal do Cristo Jesus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Mateus capítulo 6, versículo 26. Com essa mensagem, para nós todos, para a gente viver hoje, controlar a ansiedade, bem para mim, Nós vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento até o nosso Deus nessa manhã, pedindo ao Senhor Jesus que nos abençoe, que nos proteja, que nós possamos ter um final de semana iluminado, que as nossas famílias recebam a nossa prece, o nosso carinho, e que sejamos todos nós aqui envolvidos com muita luz, possamos sair muito melhores do que entramos. Obrigada, Jesus, obrigada, amigos espirituais, por tudo, que assim seja. E então, nós passamos a palavra para o César. Fique à vontade, viu, César? Bom dia a todos. Obrigado, Elaine, pelo convite, mesmo tendo sido em cima da hora, É muito gostoso, é muito gratificante a gente poder e vir dividir um pouquinho do Evangelho. Elaine, vocês se importam? Tudo bem? Porque talvez fique mais audível sem a máscara. É muito gostoso estar dividindo o Evangelho e é gratificante a gente poder não só falar, como conforme a gente vai falando, a gente vai divulgando o Evangelho, sobre o mesmo trecho nós vamos tendo novas percepções, a gente acaba dividindo com as pessoas o trechinho do Evangelho, e isso faz com que a gente aprenda coisas novas sobre o mesmo trecho. É maravilhoso isso, porque eu coloco a minha percepção, o outro coloca a percepção dele, e a gente vai juntando essas percepções e tendo um amplo conceito cada vez maior sobre aquele mesmo trecho. E eu trouxe um trechinho que é do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, que vai falar sobre as bem-aventuranças, que é o comecinho do Sermão da Montanha, O Sermão da Montanha, Jesus traz grandes bem-aventuranças. Dentre elas, então, é o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, porque o capítulo 5, 6, como a Elaine leu, e 7, no Evangelho de Mateus, ocorre todo no Sermão da Montanha. E fala o seguinte, Jesus traz, logo no comecinho: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. E Lucas fala algo muito similar
no capítulo 6. Né? Eu vou ler também: bem-aventurados os que são pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados os que agora têm fome, porque serão saciados. Ditosos vocês são agora que estão chorando, porque irão sorrir. Mas ai de vocês que são ricos e tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vocês que estão saciados, porque irão ter fome. Ai de vocês agora que estão rindo, porque serão constrangidos e a gemer e chorar. Essa mensagem de Jesus, ela fica muito esquisita se nós não tivermos fé e não crermos na vida futura. Quando a vida futura? Não aqui na terra, mas a percepção que nós temos que Jesus está nos direcionando com a vida pós-vida na terra. Porque Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. Então, quando ele faz esse convite, feliz de vocês, porque bem-aventurados é feliz, né? Feliz de vocês que choram, porque irão ser consolados. Quando? Onde? Não aqui, mas numa vida futura, quando o nosso corpo morrer e a gente for de encontro à pátria espiritual. O nosso corpo morre, o nosso espírito não, o nosso espírito é eterno. Então, se nós não acreditarmos nessa ideia, na certeza de que existe uma vida após a morte, tudo isso que Jesus fala e toda a doutrina de Jesus cai por terra. E nós temos por hábito ter um pavor da morte. Está errado. Nós temos que vangloriar a morte. Nós temos que não torcer para morrer, mas a gente tem que estar em paz quando a morte está por chegar. Sabe, quando eu perdi uma pessoa muito querida, minha mãe, eu fiquei um pouco abalado, né? Doeu, ela foi embora, minha mãezinha, eu já era casado, já tinha meus filhos, meus 2 filhos, eu já tinha minha família, mas, poxa, sua mãe foi embora. E aí uma pessoa veio e falou de uma forma muito sábia para mim, que depois disso, a morte ficou algo tão mais importante para mim, para aquelas pessoas que vão e eu fico. A pessoa virou e falou o seguinte: a morte, ela nada mais é do que... Na verdade, ele não falou que a morte nada mais é que... É o seguinte: a vida aqui nossa, ela é, ao mesmo dia, ao mesmo tempo, num único dia, ela pode ser a vida uma escola, ela pode ser um hospital e ela pode ser uma prisão, num mesmo dia. Então a gente acorda e fala: puxa, que legal, hoje eu vou trabalhar. Acorda de bem com a vida. Mas, a hora que você sai para trabalhar, pô, legal, é uma escola, você vai trabalhar, você vai, né, exercitar a mente, o seu dia a dia. É uma escola o trabalho. Mas, naquele dia, no mesmo momento, eu acabo tendo algumas provas dentro do meu trabalho com pessoas que trabalham comigo. E ali, o meu trabalho se transforma em um hospital. Por quê? Eu tenho que curar a minha paciência, a minha tolerância, a minha indulgência. E aí, ela se transforma em um hospital e uma escola também. E às vezes a gente acaba tendo alguns problemas, uma notícia ruim, e aí vem na gente, desperta aquela raiva, né? Aquela ira, aqueles sentimentos ruins. É uma prisão. Então, se a gente imaginar que aqui, além de escola, de hospital, é também uma prisão, quando esses entes queridos vão embora e a gente acaba entrando nessa tristeza, nessa agonia da pessoa ter ido antes da gente, é um baita egoísmo nosso. Porque a pessoa cumpriu a pena dela, ela foi ser consolada, ela foi ser saciada, ela encontrou a justiça, por quê? Ela já cumpriu a sua pena aqui. E aí a gente egoisticamente quer que ela fique com a gente dentro da prisão.
É como se eu estivesse num presídio, o cara cumpriu a pena dele, mas por egoísmo, eu quero que ele fique comigo. Então, toda a doutrina do Cristo nos leva, nos convida a não temermos mais a morte. Porque se nós temos dificuldade, choramos com alguma coisa, se nós estamos famintos, sequiosos por justiça, porque a lei dos homens, ela é 100%, ela é falha, ela tem evoluído, né? A gente lá em época de Moisés, há 3.800 anos atrás, foi necessário e importante a lei de Talião. O que é a lei de Talião? Olho por olho e dente por dente. Foi necessário para corrigir-nos de um excesso de punição para as pessoas. Por exemplo, o cara estava com fome, tem a sua família, isso na época de Moisés, tem a sua família, seus filhos, ele está com fome, ele rouba uma galinha, rouba a plantação de alguém para dar comida para os seus filhos. Olho por olho, dente por dente. Ele roubou, então ele vai ter uma pena proporcional ao que ele fez. Antes da lei de Talião, cortava a cabeça, cortava a mão. Era algo desproporcional. Então, naquele momento, a lei de Talião foi importante. E nós estamos evoluindo. O próprio Jesus diz, né? Vocês viram o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente? Eu te digo vem mais, né? Aquele que te bater a face direita, ofereça a esquerda. E a lei dos homens vem evoluindo de lá para cá. Tanto que hoje, quem mata no Brasil, não temos a pena de morte. Mas naquele momento a lei de Talião foi importante. 2.000 anos, 3.800 anos depois, Moisés, essa lei foi criada lá na Babilônia, na época de Moisés. Ou seja, a lei dos homens ainda está em evolução e nós sofremos com essas leis, né? Ela ainda está longe de ser perfeita, ao contrário dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus nos traz os ensinamentos do Pai. Traz os ensinamentos do Criador do universo, daquele que nos deu a vida, aquele que nos ama incondicionalmente. E estas leis, sim, que Jesus trouxe, que são as leis do Criador, estas são perfeitas. E onde elas estão? No próprio Evangelho. Então é importante nós conhecermos o Evangelho, entendermos que Jesus fala que nós iremos chorar, porque a lei dos homens é falha, né? Mas seremos consolados desde que a gente conheça essas leis e as pratique. Nós seremos saciados da justiça que a gente almeja. Isso é injusto, isso não poderia ter acontecido comigo, porque a lei dos homens é injusta. Mas a lei de Deus não o é. Então, nós precisamos conhecer os ensinamentos do Cristo, que é muito direcionado com as leis do universo para que a gente se adapte a elas. E agora o que é o importante que eu queria dividir com vocês. Eu desafio todos vocês. O Evangelho nos traz o direito ou o Evangelho nos traz os nossos deveres? E o que nós buscamos o dia inteiro no trabalho, com alguém que fez uma prestação de serviço errada com a gente adora dizer, né? Eu sei dos meus direitos, eu vou procurar os meus direitos. A gente vive falando disso. A gente sai do emprego, às vezes, e vou colocar na justiça o meu patrão, porque eu sei dos meus direitos, ele me explorava. Mas nós sabemos os nossos deveres? O Evangelho não nos traz nenhum direito. Ele traz o direito, sim. Bem felizes os que choram, porque serão consolados. Nós temos o direito de ser consolado, porque hoje choramos. Mas onde seremos consolados? Não aqui. Os nossos direitos não serão adquiridos aqui no planeta Terra. Porque quando Jesus fala, tudo isso é crendo na vida futura, crendo que estaremos lá do outro lado e que teremos a recompensa dos deveres cumpridos aqui. Lá, do outro lado, teremos o direito. Aqui, o Evangelho, enquanto estamos aqui, no planeta Terra, o Evangelho não nos convida a buscar os nossos direitos
em momento algum. Muito pelo contrário. Bem-aventurados, felizes os que estão chorando. É lógico que eu não vou colocar uma pedra no sapato e sair andando pela rua querendo sofrer. Não é isso que Jesus está falando. Mas se a gente, ele diz aqui esse sentido de chorar, no sentido de querer melhorar o tempo todo o nosso entorno. De querer melhorar o tempo todo aqueles que estão em volta da gente. E praticar a caridade, que é a máxima que o Espiritismo prega, né? Dessa forma, ontem eu mencionei essa frase para a Elaine na conversa, né? Que a gente teve falando do assunto aqui do albergue. Madre Teresa de Calcutá que fala que quem enxuga lágrimas dos outros não tem tempo de chorar. E é mais ou menos esse o convite do Cristo. Tá? Então, nós temos que praticar a caridade. Então a gente tem que ver as situações que estão à nossa volta e buscarmos sermos resignados e praticar a resignação. Existe a miséria, existe a pobreza, mas vamos lutar contra. Aceitemos a pobreza, aceitemos a situação que nós vivemos, mas a resignação é muito importante nós entendermos que resignação é aceitar as coisas como elas são. Não como eu gostaria, mas a palavra é resignar mais ação. Então eu tenho que agir. A resignação só é completa quando eu ajo. Então nós temos que agir. E nós temos sim que agir buscando os nossos deveres. E aí quando Jesus fala, felizes dos famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Então nós temos que praticar os nossos deveres. A justiça dos homens, ela é falha. Nós não conseguiremos a real justiça aqui no planeta Terra. Nós temos que ter essa consciência. Agora eu queria trocar um pouquinho, uma reflexão com vocês sobre... Menato, a Elaine leu meu pensamento. Obrigado. Sobre a palavra bem-aventurança. Nós vivemos buscando ser bem-aventurados como Jesus nos convidou. E bem-aventurado significa felicidade. Mas eu gostaria de convidar vocês à reflexão de: nós devemos buscar realmente a felicidade? Ou talvez nós devemos, muito mais do que a felicidade, que é um estado... Hoje em dia está muito difícil nós encontrarmos a verdadeira felicidade. A gente está muito antenado nas redes sociais. Nós estamos muito ligados ao Instagram, ao Facebook, ao WhatsApp, aos grupos das redes sociais. Nós estamos muito ligados lá e nós vemos as pessoas sempre na piscina tomando um drink, um prato de comida especial. E aí isso nos cria aquela inveja. O outro está na praia e eu estou aqui trabalhando. E isso tira a gente da felicidade. Mas, assim como eu disse que no mesmo dia nós podemos viver aqui, numa prisão, numa escola ou num hospital, num único dia nós podemos estar tristes, felizes, que seria a bem-aventurança. Aí dali a pouco, depois do almoço, estamos tristes de novo, depois felizes. Aí a gente faz uma oração, a gente fica mais feliz. Aí a gente vê alguém na praia, alguém em Paris, né? A gente vê um amigo que está... Nossa, aquele cara estudou comigo, ele ficou rico, hein? Olha, ele está em Dubai agora. Nossa Senhora. E eu não consigo ir para a Praia Grande. E aí dá aquela raivazinha, porque a gente acompanha. E aí a gente vai, estava na felicidade, porque tinha feito uma oração, buf, e caiu na tristeza profunda. As redes sociais é um convite para que a gente caia na tristeza. Mas sabe que quando Jesus fala bem-aventurados os que choram, vejam se não faz mais sentido se a gente trocar essa palavrinha bem-aventurados, que significa, a tradução é felizes, se nós trocarmos por em paz. Eu posso estar triste hoje, mas em paz. E depois do almoço, mais logo à tarde, eu estou super feliz, em paz.
e aí eu volto a ter, porque a nossa vida é uma solenoide, né? A gente na matemática, a gente chama esse movimento de uma solenoide. Então a gente pode estar ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês nessa solenoide. Feliz, triste, mas o tempo todo em paz, tranquilos, serenos, convictos do caminho que eu estou seguindo, com a certeza e a fé de que eu vou morrer, de que eu estou com as dificuldades, mas se eu estou seguindo os caminhos, se eu creio em Deus e creio em Jesus, eu creio que os seus ensinamentos não vai me trazer o equilíbrio de estar em paz e a certeza de quando o meu corpo morrer e o meu espírito que é eterno for para o lado de lá, eu não estarei mais na situação que eu estava aqui. Eu estarei consolado, eu estarei saciado, eu verei o reino dos céus. Outra coisa que no Evangelho de Mateus não menciona, mas Lucas traz, que Lucas lembra que Jesus disse, né, nos traz que, ai de vocês, ricos, mas ele não condena os ricos, mas é esse trechinho, né, que tendes no mundo a vossa consolação. Jesus não condena a riqueza. O que Jesus traz, né, que eu vou trazer um outro trechinho, que é mais fácil. Um camelo, que não é o animal camelo, né, é uma corda, porque as cordas, na época, as cordas mais grossas, né, aqueles cabos como a gente usa hoje, cabo de elevador, né, mais grossos, eram feitos do rabo do camelo. E aí fazia-se essas cordas de lá. Então, é uma corda grossa. É mais fácil uma corda, que é uma corda grossa, passar por uma fenda de uma agulha para costurar, do que um rico entrar no reino dos céus. O que ele está querendo dizer? Que o rico tem que andar ali, ó, no fio da navalha, muito equilibrado para poder entrar no reino dos céus. Mas ele não pode, aí Lucas complementa aqui, que não pode cuidar do rico, que você está feliz. Porque você é rico, você está feliz com os gozos materiais. Você encontra no mundo a vossa consolação. E isso é que está errado. Não estou dizendo que o rico deve chorar, que o rico deve ser perseguido pela justiça, não é isso. Mas o rico tem que ser inconformado com a situação daqueles que têm menos que ele. E fazer dessa riqueza que lhe foi ofertada, essa riqueza que lhe foi concedida, né, no sentido de uma concessão. Por exemplo, a estrada daqui a Aguaí, ela é do estado de São Paulo, é uma estrada estadual, que é concedida a Renovias, ela explora comercialmente, para poder manter a estrada em ordem. A riqueza de todos os ricos e as nossas, a minha, da Elaine, de todos nós, essa riqueza que nós temos, esse bem material que nós temos, é uma concessão, nos é emprestado provisoriamente. De quem é tudo isso? Do universo, do planeta Terra. Quando nós formos, tudo ficará. Nossos filhos herdarão, mas eles poderão perder tudo, porque a riqueza, ela muda de mão como o rio pode mudar o seu curso de uma hora para outra. Ela pertence ao Criador. Então, um rico que tem a concessão momentânea dessa riqueza, não pode tirar no mundo a sua consolação, a sua felicidade. Quem tem um pouquinho de posses deve ser indignado, não deve ter o conformismo de permitir que eu, tendo muito, outros não tenham nada. Não estou dizendo para... São Paulo fala isso, né? Sobre quando vai falar da caridade. Quando São Paulo vai falar da caridade, que para mim é do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor e a lei de amor e a parte de São Paulo em que vai falar da caridade, em que o Renato Russo trouxe na música da Legião Urbana, ele só tirou a caridade e colocou o amor, né? Mas a tradução correta é a caridade, que nada eu serei
se eu não praticar a caridade. Nem que eu despoje de todos os meus bens, nem que eu doe a minha roupa para os pobres, eu nada serei se eu não praticar a caridade. Ou seja, o que São Paulo está convidando não é dividir os seus bens, não é... Se você tem os seus bens, eles são seus, você os conquistou momentaneamente, é uma concessão. Então, foi concedido a você a usufruir disso. Mas nós temos o dever, olha só o dever, não o direito. Nós temos o dever de orientar as pessoas que têm pouco, conseguir conquistar também aquilo que nós conquistamos. Então é o nosso dever compartilhar com essas pessoas que têm menos, que têm dificuldade, que passam necessidades, meios, instrumentos de por si só conquistarem também o seu pão, conquistarem também a sua dignidade, conseguir com o seu próprio trabalho, a sua própria disciplina, o esforço de trabalhar, pagar as suas contas, as contas de água, a conta de luz e educar os seus filhos. É o nosso dever. Então, só para a gente fechar aqui, a Elaine falou meia horinha, acho que está mais ou menos dentro da meia horinha, né, Elaine? Só para a gente entender, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são injustiçados, desde que, quando nós formos conhecer o Evangelho, termos a certeza de que a vida é eterna, o que morre é somente o corpo, nós devemos, ao longo de nossa vida, buscar praticar os nossos deveres. Devemos buscar os nossos deveres. Quando nós buscamos os nossos direitos, eu arrisco a dizer que 100% das vezes, pode ser que não seja 100%, pode ser que seja 90%, mas eu acho que quando a gente vai buscar pelos nossos direitos, nós estamos buscando para nos satisfazer materialmente. Ou a gente busca o direito para menosprezar e querer corrigir o outro. O outro falou mal de mim, eu vou na justiça e ele vai ter que responder os direitos de pedir desculpa, sei lá, de pagar uma multa ou só de... Né? Quando a gente vê muito isso, né? A pessoa tem direito de falar o que quer, só que ela responde na justiça. Então, a gente está querendo ou humilhar o outro, querendo que ele reconheça que ele extrapolou. Quem somos nós para julgar o outro? O Evangelho nos convida a isso, né? Quem somos nós? Jesus não julgou a esposa adúltera para ser apedrejada, né? Cadê os seus acusadores? Nem tampouco eu a julgarei. Vá e não peques mais. Jesus, com toda a sua ascendência moral, não quis ser juiz daquela esposa daquela mulher que estava para ser apedrejada. Então, quem sou eu para querer corrigir o outro? Então, quando a gente busca os nossos direitos, reflitam, eu estou querendo a minha satisfação material. Mas eu estou aqui para buscar o quê? A minha evolução espiritual. Para que eu consiga a minha evolução espiritual, eu preciso buscar os meus deveres. Nunca os meus direitos, sempre os meus deveres. E só para finalizar, o que é evolução espiritual? A gente pergunta para A, para B, para C, e nós espíritas não podemos ter a dúvida do que é evolução espiritual. Eu já falei isso aqui, à frente, e sempre eu gosto de repetir. Nós somos bípedes, né? Nós não andamos sobre 4 patas, nós andamos sobre 2 pernas. E assim, para eu sair daqui e ir até ali, direita e esquerda, direita e esquerda. É esse movimento que faz com que eu saia de um lugar e vá para outro. Para que eu evolua espiritualmente, eu preciso direita e esquerda, intelectual e moral, intelectual e moral. Eu preciso desse movimento, eu preciso dessa cinemática. Esforce-se intelectualmente. Ah, mas eu sou aposentado, eu não preciso, já estou sossegado. Cara, vai fazer um hobby, vai pintar, vai bordar, vai cuidar do jardim, vai cuidar de hortênsia.
Ah, não gosto de hortênsia. Vai cantar, vai aprender a tocar violão se você não quer mais trabalhar. E se você trabalha dentro da sua profissão? Não, já estudei, já fiz faculdade, já sou formado. Dentro da sua profissão, qualifique-se. Se você é balconista de loja, vá fazer um curso online de graça na internet. Qualifique-se, seja o melhor balconista de loja de roupa para que você poderia imaginar um dia ser. Desenvolva a sua inteligência, perna direita, direita, direita. Por quê? Você precisa dela para ir à frente, senão você vai ficar perneta. E a moral, não precisa dizer. Nós precisamos conhecer o Evangelho e praticar o Evangelho. Qual é a ferramenta? A ferramenta que São Paulo nos convida, né? A caridade. E que o Evangelho, que Kardec reenfatiza, né? Não é fora do Espiritismo não há salvação. Não é isso. É fora da... Você pode ser ateu, mas você pratica a caridade, você vai ter um espaço muito mais digno do que quem não pratica. Então, no reino de Deus. Né? Então, como? Estudando o Evangelho e colocando o Evangelho em ação, através da caridade, a evolução moral. Isso eu só pratico a caridade, já está bom. É o mais importante, realmente. É mais importante e mais difícil praticar o moral. A moral. Mas a perna esquerda é a moral, certo? Por causa do lado do coração. E a direita por causa do intelecto. Isso é bobeira minha, tá? Não vão levar a ferro e fogo, não. Tá? Mas vamos lá, eu só desenvolvo a moral, eu só pratico caridade. Então vai. Eu estou aqui, agora eu estou um pouquinho para frente. Moral. Só que eu não quero desenvolver o intelectual. Moral. Chega um limite que eu não vou mais adiante. Eu preciso desenvolver minha inteligência para fazer esse movimento e continuar progredindo. Ou alguém tem dúvida da inteligência de Chico Xavier? Alguém tem dúvida da capacidade de Emmanuel? Eu considero Divaldo alguém com muita luz. Você vê ele falando conhecimento, a inteligência de Divaldo, né? Ele tem a moral, mas ele se preocupa também com a intelectual. Então, pessoal, bem-aventurados os que choram, porque seremos saciados. Não vamos querer a satisfação como Lucas traz aqui no mundo terrestre, no mundo material. Vamos realmente ser revoltados com a justiça, mas com amor no coração. Como? Com a justiça de que o governo é que tem que cuidar e dar assistência social para as pessoas? Não, eu faço parte disso. De alguma forma, eu tenho que oferecer a caridade e ser indignado com este mundo ainda cheio de misérias que nós vivemos. É mais ou menos por aí o que eu queria dividir com vocês. Tá joia? É isso aí, pessoal.